Senhor amor de Maria para vocês? Amém. Eu quero que vocês repetem comigo. Que a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retire de Satanás. Nunca me aconselhe em coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo o seu veneno, que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de quem? Deus. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a gente confiou, a verdade divina sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. Amém. Eu já falei um dia, eu falo muito alto, gente. Minhas irmãzinhas ali, sabe? Eu falo muito alto. Eu acho que vai haver necessidade para eles, assim, praticamente. Amados, com muito prazer que eu estou aqui hoje. Eu vim na quarta-feira passada aqui, só peguei o finalzinho, né? E assim, é uma honra estar com vocês nessa noite. Como César me chamou aqui para trazer a palavra para vocês, e o tema é um tema maravilhoso que eu amo. E eu fiquei assim, muito feliz com esse tema. Hoje, nessa noite, nós vamos falar de quem? De Nossa Senhora Maria, a mãe de Jesus. Mas primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Silvana, sou casada com o Rodrigo, tenho 2 filhos. Muitos daqui já me conhecem, né? Alguns já me conhecem. Sou irmã daquela moça que veio aqui semana passada para trazer a palavra para vocês, que eu disse. E sou lá da comunidade do Paris, Santa Teresinha do Menino Jesus. E junto comigo eu tenho os meus 2 irmãozinhos, que é a Maria e o Rogério. Eles são servos do nosso grupo de oração. Eu falo nosso porque o grupo não é meu, é nosso. No qual eu fiz a coordenação lá, junto com eles. E é uma honra estar aqui com vocês. Falar de Maria, como eu falei para vocês, comecei a falar. Eu fico assim muito cheia, porque Nossa Senhora é assim, eu sou intercessora. Tudo eu coloco Maria, tudo eu chamo Maria. Eu clamo Maria. De volta e meia, todo tempo que eu estou, eu estou com meu rosário na mão, pedindo mesmo a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Nossa Senhora, ela foi escolhida entre todas as mulheres para ser a mãe do nosso Salvador. Maria, ela desde muito cedo, ela já vinha de uma família de oração, que já conhecia a história da vinda de Jesus. Maria, ela já conhecia, porque ela dentro da sua casa, dentro da sua família, ele já tinha uma vida de oração. A mãe dela, Ana e Joaquim, já vinha desde muito cedo nessa vida de oração. E desde muito cedo, ela era uma pessoa de oração. Ela ia ao templo orar com os pais. Na idade de Maria, quando ela teve a visita do anjo, ela tinha 14 anos. Só 14 anos. Hoje as moças dessa idade estão aí no mundo se perdendo, né? E Maria, com 14 anos, ela já sabia toda a história. Ela já sabia toda a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. E Maria, ela desejava, pelo menos, ser a escrava da mãe de Jesus. Ser escrava. Maria, ela não desejava ser a mãe de Jesus. Porque ela não achava, então, você para ser a mãe de Jesus, né? Ela conhecia toda a história, a vinda de Jesus, que ele ia vir, mas ela desejava pelo menos ser a escrava da mãe de Jesus. E Maria, ela encontrou graça diante dos olhos de Deus. Maria, ela encontra graça diante dos olhos de Deus. E ela é escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Maria, quando o anjo Gabriel vem até Maria, que ela está ali em oração, e vai ao encontro dela, hoje montando a pregação, eu até me senti assim, meu Deus, será que se o anjo viesse até mim, eu não ia dar a linha, estou até com medo, a gente fica até com medo, né? E Maria, naquele dia, ela ficou até meio assustada. Mas o anjo chega até Maria, ave cheia de graça. Ave cheia de graça. E ele fala para ela também, né? E ela fica assustada porque ela não conhecia homem algum. Maria não tinha
instante, hoje eu montando essa pregação, eu ficava assim pensando comigo, meu Deus, será que hoje, Jesus enviando um anjo, eu, Silvana, pecadora, cheia de falha, será que eu ia dizer sim? Será que você ia dizer sim? Mas Maria, ela disse sim para Jesus. Já pensou se Maria tivesse falado, não, eu não quero ser a mãe do Salvador? Ela podia dizer não, não podia, gente? Ela podia. Mas ela fala sim. E ali, tudo já se começa. Ela fica assustada, o anjo já conversa com ela vai ter uma conversa com o pai, com a mãe, eles tranquilizam ela e tudo vai se encaixando. Nossa Senhora, ela que é cheia de graça, ela que é uma mulher do silêncio. Nossa Senhora é a mulher do silêncio. Hoje eu me perguntava, meu Deus, eu preciso me silenciar. Eu preciso me silenciar na minha caminhada, na minha casa, na minha vida de oração. E Maria não, Maria é a mulher do silêncio. Maria, desde muito cedo, ela saía e ia ter com Jesus. Ela tinha intimidade com Deus. Maria, ela tinha intimidade com Deus. Amados, você sabe o que é isso? Ter intimidade com Deus? Onde você se prostra, onde você diante de Jesus, diante de Deus, você clama o Espírito Santo de Deus, ele vem e aí ele começa a revelar para você. Maria foi a primeira mulher a receber o Espírito Santo de Deus. Maria foi a primeira mulher a comungar. Por quê? Porque ela encontrou graça diante de Deus. Ela encontrou graça diante de Deus. E ali, ela não pediu esforços. Ela não mede esforços. E hoje eu fico pensando assim comigo mesmo. Meu Deus, quanta dificuldade nossa de caminhar. Quanta dificuldade nossa. Hoje foi difícil você vir aqui nesse grupo de oração, não foi? Foi. Foi, irmão? Foi. E para mim também foi uma luta. Foi uma luta chegar até ela. Mas com Maria não. Com Maria não. Maria disse sim. Maria é obediente. Maria é observadora. Ela observa. E para completar, eu convido você. Quem trouxe a palavra aqui hoje? A nossa palavra é a nossa arma, viu? A gente não pode ir para a guerra sem a palavra. Quem não trouxe a palavra aqui hoje? Quem não trouxe a palavra? Na próxima quarta-feira vai estar aqui. Amém? Vocês vão pegar comigo em João 2. Eu vou falar para vocês até o bolo de caná, viu? Fica bem mais fácil. Porque nosso tempo é curto, né, César? Nosso tempo aqui é, eu já sei, que eu já vi aqui outras vezes, eu sei que o tempo é curto. Então eu vou resumir bem assim. Não, o que, irmão? É João 2. Bolos de caná. Amém? Ou misericórdia? Bíblia Ave Maria. Ave Maria é 1385. 1385. Amém? Eu vou ler só até a metade, porque não há necessidade de até o final. Eu mostrei irmãzinha, porque vai dar 9 horas. Depois de Lucas. Depois de Lucas, bem no início do Evangelho de João, 1385. Amém? Pode proclamar? Pode? 3 dias depois, celebrava-se bodas de Caná da Galileia. Achava ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse faltar vinho, a mãe de Jesus disse: ele já não tem vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós. Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazeis o que ele vos disser. Ora, achava ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que
tinha cada qual 2 ou 3 medidas. Eu vou ficar só até aqui, porque aqui vai falar da transformação do vinho e eu quero falar só de Maria aqui, que a pregação de hoje eu vou falar de Maria. Aí depois, lá na frente, aí eu já vou explicando para vocês, tá? Amém? Palavra do Senhor. Em bodas de Caná, Maria, o que ela faz? Ela é intercessora e ela Nossa Senhora, ela observa. Aqui Nossa Senhora observa a falta de vinho. Ela observa. Ela chama Jesus. O vinho acabou. Nossa Senhora estava naquela festa intercedendo por aqueles casais. E o que Jesus fala com Maria? A minha hora ainda não? A minha hora ainda não chegou. Mas Jesus foi obediente. Ele vai lá, ele transforma a água em vinho, que está lá na frente, né? Que fala. Mas o que acontece? A obediência. E Nossa Senhora fala para o servente: faça tudo o que eles vos disseram. Amados, será que hoje nós estamos sendo obedientes? Jesus, o ser Jesus, ele foi obediente à tua mãe. Será que hoje nós estamos sendo obedientes? Nós estamos observando as coisas dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Será que nós estamos observando a falta de vinho na nossa casa? No nosso casamento? Na nossa igreja? No nosso grupo de oração? Quando eu rezava para esse grupo, o Senhor falava comigo através da palavra que Ele queria curar nessa noite os corações através da intercessão de Nossa Senhora. E eu ficava me perguntando para mim mesmo: mas curar o coração através da intercessão de Nossa Senhora? E hoje Ele quer curar o teu coração. Mas Ele pede para mim e para você, através da intercessão de Nossa Senhora, que nós possamos observar mais como Nossa Senhora observou. Nós precisamos observar mais os nossos filhos. Nós, mãe, nós precisamos observar mais dentro da nossa casa, se nós estamos sendo uma boa esposa. Nós precisamos observar mais dentro da nossa comunidade, grupo de oração. Será que eu estou dando passos dentro do meu grupo de oração? Será que eu estou observando o que Deus está falando comigo? César, quando ele conduzia o grupo de oração, ele falava, ele proclamava isso aqui, o Senhor ele ia falar essa noite. Amados, nós precisamos ser observador como Maria. Maria ali era intercessora, mas ela observou. Ela observou a falta do vinho, ela observou. Maria podia falar com Jesus: transforma essa água e agora, dá um jeito aí. Mas ela não. Ela falou: e acabou. E o que Jesus fala? A minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Amados, nós temos que voltar aos nossos lá atrás. Aqui, eu acho que tem Minas, Bahia, que não tem? Minas. O pessoal mais antigo, eles eram mais fervorosos em oração, não que nós não somos, mas lá na nossa simplicidade, lá da roça. Eu sou lá da roça, do jeito que lá da questão de Judas. A gente tinha aquele costume de rezar o texto, pedir intercessão de Nossa Senhora. Nós mãe, nós mulher, nós precisamos pedir intercessão de Nossa Senhora. Pedir Nossa Senhora para entrar em nossas casas. Pedir Nossa Senhora para entrar em nossos relacionamentos. Você já convidou Nossa Senhora? Você já preparou na tua casa um altar para Nossa Senhora e para Jesus? Eu creio que todos aqui têm um altar específico lá na sua casa, um lugar. Mas tem essa intimidade com Maria. Ser mais mariana. Ser mais mariana. Onde você, através do Santo Terço, você pede a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela que intercede por nós. É nossa intercessora. É Maria que faz. É Maria que faz, gente? Não. Maria é o quê? Ela é intercessora. Intercessora. Ela leva o nosso
nosso pedido até Jesus. E é Jesus que faz. E Jesus vai negar o pedido de Maria? Não. Então por isso, você mulher, você esposa, você precisa pedir a intercessão de Nossa Senhora. Você precisa levar Nossa Senhora para as suas casas. Eu quando entrava aqui, eu fiquei perguntando para mim mesmo: Senhor, depois eu vou compartilhar com vocês quantas dificuldades para mim chegar aqui. Mas eu fui rezando de manhã, todos os dias, graças a Deus, eu tenho o prazer de ir na Santa Missa. E antes de ir para a missa eu rezo o meu rosário. Graças a Deus, Deus está me moldando. Antes de vir para cá, eu e ele, nós rezamos o texto, rezamos o ofício, entregando Nossa Senhora esse momento. Amados, dentro da tua casa, você tem que ter essa intimidade junto com a família, com a sua família. Quanto tempo você, mãe, que você não reúne os seus filhos lá na sua sala, na tua casa, para rezar o texto? Quanto tempo que você não reza o texto? Aqui não tem problema, que eu acho que todo mundo aqui reza o santo texto, né? Graças a Deus. Aqui não tem esse problema. Lá no meu grupo ainda tem alguns, né, Maria? Que ainda não reza ainda. Desse grupo aqui é um grupo abençoado. E lá ainda tem esses problemas. Que aí a gente tem alguns ainda que não rezam o santo texto, não rezam o rosário ainda. Mas aqui, olhando aqui, eu acho que todos aqui rezam o texto. E tem uns aqui que rezam até o rosário, né? Rosário. Mas hoje, Nossa Senhora, ela nos pede. Quem reza o texto, pede pela intercessão de Nossa Senhora, para que você venha rezar o rosário. Você já experimentou amarrar sua família no rosário de Nossa Senhora? Você já apresentou? Você já tentou? Você não sabe a graça que vocês recebem através de você rezar o santo texto e o rosário e falar com Nossa Senhora: Nossa Senhora, hoje eu amarro o Rodrigo no teu rosário. Hoje eu amarro Silvana no teu rosário. Estou amarrando o meu Max e Gabriel, são 2 filhos que eu tenho. Amarro o rosário de Nossa Senhora. Amarrou, acabou. Ali Nossa Senhora faz a obra. Ela intercede, ela leva o nosso pedido até Jesus. Então eu vou ensinar para vocês. Eu vou ensinar para vocês que foi passado para mim. E quando ele falou comigo, eu falei: amarrar? Como assim amarrar? Aí uma pregadora me falou: irmãzinha, quando você estiver rezando o texto, eu vou te ensinar. E é muito bom, e você vai ver a graça. Toda vez que você rezar o texto, amarra o seu marido no rosário. Amarra você no rosário de Nossa Senhora, você vai ficar amarrada. Você amarrou, acabou. Amarra seus 2 filhos. Mas ele vai começar a vir com grupo, então. Ele vai começar. E Deus tem promessa para esse grupo. Eu quero profetizar aqui. Eu quero profetizar que Deus tem promessa para esse grupo. Grupo lotado. Grupo lotado. Quando eu entrei aqui, só tinha 3 pessoas. Eu comecei a me perguntar: Senhor, mais 3 pessoas. Eu falava com Maria e Rogério ali fora. A gente veio rezando o texto. Começou a dar uns segundos. Depois esqueci a palavra no papel lá em casa. Voltei. Aí começamos a rezar o texto. E eu falei com Maria: se for 2, nós vamos pregar a palavra. Se for 1, amém. Se for 10, amém. Mas Jesus falava no meu coração que esse grupo vai encher. Através da tua entrega. Através da tua entrega. Então, de hoje em diante, peça a Nossa Senhora, gente. Seja mais mariano. Peça a Nossa Senhora. Essa é a intercessão dela. Peça a Nossa Senhora. Nossa Senhora, hoje eu não estou aguentando vir no grupo. Eu não estou vindo outras caras aqui, que eu já vi, que eu vim quarta-feira, que eu já conheço o pessoal aqui. E eu não estou vindo aqui hoje. Mas é algum motivo de trabalho, alguma dificuldade que teve de não vir aqui. Mas você que está aqui, você que já é servo do grupo de oração, que tem uns aqui que eu sei que é servo dos grupos de oração daqui, você tem que ser a intercessora. Você tem que ter intimidade com Maria. Pedir Maria através do texto. Nossa Senhora, eu não consigo, mas me ajuda, Nossa Senhora. E aí você vai vendo como vai melhorando, como vai a sua situação, o seu diálogo dentro da tua casa com o teu filho, o seu diálogo com o seu esposo. Quantas pessoas aqui hoje cansadas o Senhor me coloca? Quantas pessoas aqui hoje preocupadas o Senhor já me coloca no meu coração?
Mas através dessa entrega com Maria, nossa mãe, que é o tema hoje do grupo, é o tema da pregação hoje. Maria, nossa mãe, ela não foi escolhida para ser só a mãe de Jesus, mas ela foi escolhida para ser a minha mãe e a tua mãe. Ela foi escolhida. Mas muitas vezes nós deixamos Nossa Senhora de lado, gente. Muitas vezes nós não acreditamos nos milagres. Muitas vezes nós não confiamos que através da intercessão de Nossa Senhora a nossa vida vai mudar. O meu casamento vai mudar. O meu filho que está na droga, está no álcool, está na prostituição, vai mudar. Então temos que pedir a intercessão de Nossa Senhora. Aqui mais na frente, você não precisa nem pegar comigo a palavra. Só bem rapidinho para a gente já finalizar, já fechando no meio de oração, porque aqui é bem rápido. Aqui, ó, em João 19, fala: junto à cruz de Jesus estava de pé a mãe, a irmã de sua mãe Maria, a mulher de Cleófas, Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe perto dela e os discípulos que amavam, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Aqui é onde Jesus entrega a Nossa Senhora para nós. Onde Jesus entrega a Nossa Senhora para ser a nossa intercessora, para ser a nossa mãe. Onde os discípulos levam a Nossa Senhora. Depois dali tudo começa. A crucificação de Jesus. Amados, Deus deixou Maria, escolheu Maria para ser a nossa intercessora, para ser a nossa mãe. Ele deixou ela. Então nós, mulher, nós mães, temos que ter mais intimidade. Quem aqui hoje quer ter uma experiência com Nossa Senhora? Quem aqui hoje fala eu? Sim. Amém. Então eu convido você a fechar os teus olhos nesse momento. Fecha os teus olhos, irmãozinho. Visualiza a imagem de Nossa Senhora. Visualiza Nossa Senhora, ela está aqui no meio de nós. Nossa Senhora junto aos anjos que está aqui no meio de nós. Eu convido você a colocar mesmo diante de Jesus tudo que você veio aqui hoje buscar nesse grupo. Tudo que você trouxe no teu coração. Eu convido você hoje. Você de olhos fechados, feche os teus olhos, irmão. É só por um instante. Visualiza agora Nossa Senhora, a mãe de nosso Salvador, Maria, a nossa mãe. E já de olhos fechados, você vai apresentar para Nossa Senhora qual é a tua dificuldade. O que você precisa nessa noite? O que você veio aqui nessa noite buscar? Qual é a cura que você precisa nessa noite? O que você veio aqui hoje buscar através da intercessão de Nossa Senhora? E eu convido você a abrir os teus olhos e olhar aqui para frente. Nossa Senhora, nossa mãe. Nossa Senhora, ela que foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo. E antes desse momento de oração, eu quero testemunhar para vocês. Domingo passado, a gente foi rezar na casa de uma irmãzinha. E eu e ele, mais um servo do grupo de oração, nós ficamos fechados dentro do elevador antes de subir. E eu comecei a passar mal. E o meu outro colega e ele começou também a passar mal, porque o elevador estava lotado. E eu tenho fobia de ficar em coisa fechada. Eu passo mal mesmo, eu desmaio. E aquilo ali foi me dando calor. 12 pessoas dentro do elevador, só comportava 6 pessoas. E com nossa imprudência, nós entramos todo naquele elevador. Amados, ali eu comecei a sentir uma fadiga. Eu comecei a sentir mal, eu comecei a gritar. E Deus assim,
Maria. Quando Dona Cida falou, vamos rezar, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, ela, a mãe que está aqui com nós hoje, 3 Ave Maria que ela levantou, subiu e abriu a porta. Intercessão de Nossa Senhora.